Existe algo curioso acontecendo nos últimos anos. Histórias que nasceram nos videogames começaram a provar que podem emocionar, surpreender e até dominar o mundo das séries de TV. Mas a verdade é que ainda existem universos gigantescos esperando por essa chance. Mundos com personagens complexos, conflitos intensos e histórias que parecem feitas para episódios semanais cheios de tensão. Alguns desses jogos já entregaram momentos tão cinematográficos que, enquanto eu jogava, era impossível não imaginar aquilo transformado em uma série épica. E no meio dessas escolhas, existe uma adaptação que faria absolutamente todo sentido, mas curiosamente ainda não aconteceu. Só que quando a primeira posição aparecer, tudo nessa lista finalmente vai se encaixar. Começando por um universo que sempre teve tudo para funcionar como série: Battlefield. Diferente de outros jogos de guerra, o que sempre me chamou a atenção em Battlefield foi a sensação de estar dentro de um conflito real, gigantesco e caótico. Enquanto eu jogava, a experiência parecia mais próxima de um filme de guerra interativo do que de um simples shooter. Helicópteros cruzando o céu, prédios desmoronando, soldados tentando sobreviver no meio do caos. Tudo isso cria um cenário perfeito para acompanhar diferentes personagens ao longo de uma guerra. Uma série poderia explorar soldados de lados diferentes do conflito, mostrando histórias humanas em meio à destruição. E se começamos com guerra, o próximo mundo da lista é muito mais solitário. Poucos jogos conseguiram transmitir solidão de uma forma tão forte quanto Days Gone. A jornada de Deacon St. John atravessando estradas destruídas em uma moto enquanto tenta sobreviver em um mundo dominado pelos Freakers é algo que, enquanto eu jogava, parecia uma série inteira acontecendo diante dos meus olhos. Deacon é um protagonista cheio de conflitos, carregando o peso do passado enquanto tenta encontrar esperança em um mundo quebrado. Personagens como Boozer e Sarah adicionam ainda mais emoção à história. O diferencial aqui é justamente o tom humano da narrativa. Não é só sobre sobreviver aos monstros, é sobre lidar com perdas. E falando em medo, o próximo jogo mergulha direto no terror. Outlast é o tipo de experiência que parece feita para deixar qualquer pessoa desconfortável do começo ao fim. Quando eu joguei pela primeira vez, a sensação era de tensão constante, como se algo pudesse aparecer a qualquer momento. A história acompanha Miles Upshur, um jornalista investigativo que decide explorar o assustador hospício Mount Massive. E o que ele encontra lá dentro é simplesmente perturbador. Personagens como Chris Walker e o enigmático Dr. Traeger transformam aquele lugar em um verdadeiro pesadelo. Uma série baseada em Outlast poderia explorar cada ala daquele hospital, revelando lentamente os experimentos sombrios que aconteceram ali. Mas se o terror psicológico já assusta, o próximo universo é puro espetáculo militar. Call of Duty sempre teve campanhas que pareciam verdadeiros blockbusters de Hollywood. Enquanto eu jogava algumas das histórias mais marcantes da franquia, era impossível não pensar que aquilo já parecia uma série pronta. Personagens como Captain Price, Soap McTavish e Ghost carregam carisma suficiente para sustentar temporadas inteiras. O interessante aqui seria acompanhar diferentes operações militares ao redor do mundo, com episódios focados em missões específicas e no impacto dessas guerras na vida dos soldados. Uma série nesse universo poderia explorar muito mais os personagens por trás das armas. E se até aqui vimos guerras modernas, agora entramos em um mundo completamente fantástico. Final Fantasy sempre foi conhecido por criar histórias gigantescas, cheias de emoção, magia e personagens inesquecíveis. Cada jogo da franquia constrói um universo próprio, mas todos compartilham algo em comum: protagonistas marcantes enfrentando destinos enormes. Personagens como Cloud, Tifa, Aerith e Sephiroth mostraram como essas narrativas podem ser profundas e dramáticas. Enquanto eu jogava, a sensação era de estar vivendo uma saga épica, cheia de reviravoltas. Uma série poderia explorar cada reino, cada conflito político e cada relação entre personagens. O diferencial seria justamente a mistura entre fantasia, drama e ação. E agora chegamos a um ponto interessante da lista.
Até aqui falamos de jogos que seriam boas séries, mas a partir de agora entramos em histórias que praticamente já funcionam como séries interativas. E é aqui que a lista começa a ficar ainda mais forte, porque alguns jogos não apenas contam boas histórias, eles fazem você sentir que está dentro de um thriller cinematográfico. Until Dawn é exatamente esse tipo de experiência. Quando eu joguei, parecia que estava assistindo e ao mesmo tempo controlando um filme de terror completo. A história acompanha um grupo de jovens, incluindo personagens como Sam, Mike, Emily e Josh, que se reúnem em uma cabana isolada nas montanhas. O que começa como um reencontro entre amigos rapidamente se transforma em algo muito mais sinistro. O diferencial desse jogo é o sistema de escolhas, onde cada decisão muda o destino dos personagens. Em uma série, isso poderia se transformar em episódios cheios de suspense, revelando lentamente o verdadeiro perigo escondido naquela montanha. Mas se o clima já está tenso, o próximo universo eleva o terror a outro nível. Alien Isolation consegue capturar perfeitamente o clima sufocante do primeiro filme da franquia Alien. Jogando como Amanda Ripley, filha de Ellen Ripley, a sensação é de vulnerabilidade constante. O xenomorfo não é apenas um inimigo, ele é praticamente uma presença viva dentro do jogo. Enquanto eu jogava, cada passo pelos corredores da estação Sevastopol parecia uma luta para sobreviver. Uma série baseada nessa história poderia explorar o terror psicológico de estar preso em um lugar onde qualquer movimento pode significar o fim. E se o espaço já parece assustador, o próximo mundo é vasto, misterioso e cheio de máquinas gigantes. Horizon Zero Dawn apresenta um dos universos mais fascinantes já criados nos videogames. Quando eu comecei a explorar aquele mundo pela primeira vez, fiquei impressionado com a mistura de natureza selvagem e tecnologia antiga espalhada pelo cenário. A protagonista Aloy é uma das personagens mais interessantes da história dos jogos, determinada a descobrir a verdade sobre o passado da humanidade. Personagens como Silence também adicionam camadas de mistério à narrativa. Uma série poderia mergulhar ainda mais na origem daquele mundo e nos segredos escondidos nas ruínas da civilização. E se falamos de personagens icônicos, o próximo nome da lista é simplesmente lendário. O universo Batman Arkham já provou que é possível contar histórias incríveis dentro do mundo da Cavaleiro das Trevas. Enquanto eu jogava Arkham Asylum e Arkham City, parecia que estava vivendo uma série policial sombria dentro de Gotham. Batman enfrenta inimigos como Joker, Harley Quinn, Scarecrow e tantos outros vilões clássicos. O diferencial desses jogos é a atmosfera pesada e investigativa, mostrando um Batman mais humano e estratégico. Uma série nesse universo poderia explorar casos diferentes em Gotham, mergulhando na mente dos vilões e nos dilemas do próprio Bruce Wayne. E agora chegamos a uma aventura que parece feita para televisão. Uncharted sempre teve alma de série de aventura. Nathan Drake é o tipo de protagonista carismático que carrega qualquer história nas costas. Ao lado de personagens como Helena Fisher, Sully e Chloe Fraser, cada episódio parece um jogo gigantesco, cheio de mistérios arqueológicos, perseguições e reviravoltas. Enquanto eu jogava, muitas vezes parecia que estava dentro de uma mistura de Indiana Jones com uma série de ação moderna. Uma adaptação para a TV poderia explorar cada caça ao tesouro em temporadas diferentes. Mas se aventura é o tema, o próximo universo é pura fantasia clássica. The Legend of Zelda é uma das histórias mais míticas dos videogames. A jornada de Link tentando proteger o reino de Hyrule e salvar a princesa Zelda enquanto enfrenta a ameaça de Ganon é praticamente uma lenda épica. O que sempre me marcou enquanto jogava é o sentimento de descoberta. Cada templo, cada vila e cada personagem criam um mundo que parece vivo. Uma série poderia explorar as diferentes regiões de Hyrule e o destino cíclico entre Link, Zelda e Ganon. Mas se estamos falando de terror e sobrevivência,
existe uma franquia que praticamente definiu o gênero. Resident Evil tem tudo que uma grande série precisa: conspirações, monstros, corporações sombrias e personagens inesquecíveis. Ao longo dos jogos, acompanhamos nomes icônicos como Leon Kennedy, Jill Valentine, Chris Redfield e Claire Redfield. Enquanto eu jogava as primeiras histórias, era impossível não imaginar aquilo como uma série cheia de suspense e ação. O diferencial desse universo é justamente a mistura entre horror biológico e conspirações globais envolvendo a Umbrella Corporation. E agora chegamos em um mundo ainda mais misterioso. Elden Ring é uma experiência diferente de qualquer outra. Quando eu explorei as Terras Intermédias pela primeira vez, a sensação era de estar dentro de uma mitologia antiga, cheia de segredos. Personagens como Melina, Honey e Malenia carregam histórias trágicas e enigmáticas. O fascinante aqui é que o mundo conta sua história de forma indireta, através de ruínas, diálogos e lendas esquecidas. Uma série poderia finalmente conectar todas essas peças e revelar ainda mais sobre os deuses e as guerras desse universo. E se já estamos perto do topo, a próxima posição representa uma das histórias mais emocionantes já criadas nos games. Red Dead Redemption entrega uma narrativa tão poderosa que muitas vezes parece mais uma série dramática do que um jogo. A jornada de Arthur Morgan e John Marston no Velho Oeste é cheia de escolhas difíceis, perdas e redenção. Enquanto eu jogava, cada momento no acampamento da gangue Vanderlinde parecia parte de uma série gigantesca sobre lealdade, traição e sobrevivência. Personagens como Dutch e Sage Adler adicionam ainda mais profundidade à história. Uma adaptação poderia acompanhar a ascensão e queda da gangue ao longo de várias temporadas. Mas existe um universo que consegue superar até mesmo essa escala. Antes de revelar o primeiro lugar, vale pensar em algo. Qual é o jogo que não apenas tem personagens memoráveis, mas também um mundo inteiro cheio de histórias paralelas, caos urbano e possibilidades infinitas? Grand Theft Auto é exatamente isso. Cada cidade da franquia parece um universo vivo, cheio de personagens únicos e histórias que se cruzam o tempo todo. Em jogos como GTA V, acompanhamos figuras marcantes como Michael, Franklin e Trevor, três protagonistas completamente diferentes que acabam envolvidos em assaltos gigantescos e situações absurdas. Enquanto eu jogava, a sensação era de estar assistindo a uma série criminal gigantesca, cheia de humor ácido, crítica social e ação. Uma adaptação poderia explorar diferentes personagens dentro da mesma cidade, mostrando o lado caótico e imprevisível desse mundo. E talvez seja justamente por isso que essa história parece destinada a acontecer algum dia. Agora fica a pergunta: qual jogo dessa lista você acha que realmente merecia ganhar uma série? E existe algum outro universo dos videogames que você acredita que funcionaria ainda melhor nesse formato? Porque a verdade é que o mundo dos games ainda guarda muitas histórias gigantes esperando para conquistar também a televisão.